A câmara anecoica é uma sala projetada para isolar qualquer ruído externo, prometendo um silêncio total àquele que há dentro. E é um silêncio até então desconhecido para quem nunca teve essa experiência. Porque o que costumamos chamar de silêncio em nosso dia a dia não existe. Há diversos relatos de pessoas que experimentaram a câmara anecoica, e muitos mencionam questões físicas, pressão na cabeça, desorientação, já que nossa percepção espacial é em parte organizada por ecolocalização, e mesmo um mal-estar que torna insuportável a permanência lá dentro por muito tempo. O relato mais famoso de visita a uma câmara anecoica se tornou célebre por suas consequências. Em 1951, o compositor estadunidense John Cage visitou a sala da Universidade de Harvard. Na expectativa de ouvir o tão prometido silêncio absoluto, Cage continuou ouvindo um som persistente. Eram os sons de algo em funcionamento, seu corpo. A câmara anecoica, quando ocupada por uma pessoa, alcança um máximo de silêncio que gira em torno dos 16 decibéis. Diante do silêncio absoluto, uma pessoa viva, por mais silenciosa que seja, é barulhenta. Em matéria para a revista Vice, Thomas Howells escreveu o seguinte depoimento após visitar a mesma câmara de Harvard. Soa paradoxal, mas uma experiência passiva como ficar deitado na escuridão imóvel e em silêncio é bizarramente intensa. O contexto nada natural força a minha audição a ficar mais sensível. Com o passar dos minutos, os sons da minha respiração e movimentos internos ficam mais pronunciados. Antes disso, coisas como essa eram apenas sensações, digestão, o relaxamento de músculos, e agora tornavam-se audíveis. Ouço o estalar dos seios nasais e um leve som de algo arranhando, enquanto levanto minhas sobrancelhas e o escalpo se move pelo meu crânio. Após cerca de 45 minutos, explicou Dance, começaria a ouvir o sangue correndo pelos capilares ao redor de minhas orelhas. Eventualmente, lá está, um leve som de água corrente, o sangue literalmente sendo bombeado ao redor da minha cabeça. A experiência é hipnótica, até mesmo existencial. Nunca havia estado tão ciente do meu corpo enquanto uma máquina orgânica a todo vapor. Foi essa a consciência ao ouvir seu corpo, até então nunca escutado, que proporcionou a John Cage dar um salto em seu trabalho. Se todos os músicos tinham como matéria os sons, Cage resolveu trabalhar com o silêncio. Essa ruptura na tradição musical gritou no ano seguinte à experiência na câmara anecoica. Era verão de 1952, quando apresentou aquela que ele próprio considerava sua melhor peça, e se tornou sua obra mais célebre, 4:33. Não é apenas o nome em numeral o curioso nessa composição. 4:33 indica exatamente o tempo de duração da peça, que se divide em 3 movimentos. Sentar-se diante do instrumento, cronometrar 4 minutos e 33 segundos e encerrar a execução. Sim, a peça consiste no músico ficar em silêncio, podendo ser executada por qualquer instrumento. Mas, como a estadia na câmara anecoica revelou, o silêncio absoluto é uma utopia para nós. Assim, enquanto o músico permanece em silêncio, o som que se destaca é o do público que acompanha o concerto. O público da condição passiva passa à ativa, tornando-se o aspecto central da peça. Todo mundo sabe o quanto uma tosse num concerto, ou mesmo num espetáculo teatral, incomoda. Nesse caso, a tosse da plateia, ao invés de incômodo, torna-se o próprio constituinte da peça. Essa atenção à execução de suas composições colocou John Cage como um dos expoentes no surgimento da arte da performance. A partir do seu interesse no Zen budismo, Cage cria um espaço para a manifestação do vazio no silêncio do músico. A partir de sua leitura do I Ching, Cage se abre à aleatoriedade, já que não tem nenhum controle sobre os ruídos que virão do público. Paul Klee foi um pintor alemão que nasceu e cresceu na Suíça. Além dos quadros instigantes, Klee deu uma não menos instigante definição de arte, uma das mais citadas desde então. A arte não reproduz o visível, ela torna visível. Em seu trabalho pictórico, Klee tornou visível o invisível. Quer dizer, a partir de seu trabalho podemos ver o que até então não conseguíamos ver. Com todo o grande artista moderno ou contemporâneo acontece o mesmo. Sua obra permite acessar um universo que, antes do artista produzi-la, era inacessível. É desse modo que olhar um quadro ou uma escultura, ver um filme ou uma peça, ler um poema ou experienciar uma performance permite viver uma vida mais que a vida, pois conhecer outros mundos expande nossa possibilidade de atuação neste mundo.
A obra de um grande artista não imita a vida, ela nos oferece mais vida. Ferreira Goulart, em outra definição famosa, diz que a arte existe porque a vida não basta. É também por isso que os músicos seguem compondo, os realizadores seguem filmando, os poetas seguem escrevendo. O caminho que cada artista nos apresenta é único e sem volta. É assim que John Cage, ao tirar os sons instrumentais de uma composição musical, faz com que prestemos atenção ao som que nós próprios produzimos. O silêncio só existe na linguagem. É preciso conhecer a palavra silêncio para identificar o silêncio. O silêncio não tem forma, mas os ruídos como que o vestem e permitem vislumbrar sua silhueta. Assim, o silêncio só existe se rodeado de sons. There was a German philosopher who's very well known, Immanuel Kant, and he said there are two things that don't have to mean anything. One is music and the other is laughter. Don't have to mean anything, that is, in order to give us very deep pleasure. You know that, don't you? The sound experience, which I prefer to all others, is the experience of silence. And the silence almost everywhere in the world now is traffic. If you listen to Beethoven or to Mozart, you see that they're always the same. But if you listen to traffic, you see it's always different.